Então, irmãos, no capítulo 41, nós vamos fazer o seguinte: eu não vou ler no início, mas na medida que eu vou meditando, tá certo? A gente vai lendo com os irmãos. Então, só fazendo um pouco, revisando um pouco daquilo que estudamos até agora. José, aqui no capítulo 41, ele ainda está na prisão, depois do copeiro-chefe realmente ter esquecido dele. José ficou na prisão sofrendo, tá bom? A dor da injustiça e da dor também da ingratidão. Lembra que ele pediu para que o copeiro ajudasse ele e o copeiro simplesmente esqueceu dele. E o que é necessário aqui enfatizar aqui, tá bom? Em todos os altos e baixos da vida de José, é que Deus tinha um plano para ele, tá bom? Parece ser esta a verdade mais importante neste capítulo que nós vamos estudar. Deus, ele tinha um plano na vida de José, e é isso que Deus estava trabalhando na vida de José. Foi por esta razão que o autor escreveu este livro, essa história, para mostrar que mesmo nos altos e nos baixos da nossa vida, Deus que dirige a nossa vida, Ele tem um plano para a nossa vida, tá bom? Todos nós passamos por experiências bastante duras, talvez não semelhante a que José passou, mas não igual a de José, mas semelhante. Mas nem sempre sabemos por que estamos sofrendo. Nem sempre. Deus nem sempre nos dá a resposta para as nossas perguntas. Nem sempre. Em muitas ocasiões ficamos admirados diante de uma determinada adversidade que estamos passando, de uma determinada dificuldade, de injustiça, calúnia ou perseguição. Talvez a gente fique sem entender por que estamos passando por aquilo. Então, a vida de José do Egito, tomara que eu não venha orar no final em nome de José, viu? Vocês me corrigem aí, viu? Para a gente falar tanto de José. Então, a vida de José do Egito é a resposta para essas questões. Porque eu passo por momentos difíceis. Só depois é que conseguimos entender o porquê das agonias de José. Deus o preparava para uma grande obra. Deus usa métodos e meios que nós não aceitamos, como as adversidades e os contratempos. Muitas vezes estamos indo aparentemente tão bem e de uma hora para outra aparece uma adversidade ou um contratempo e muitas vezes nós não queremos aceitar. Seja pela morte de um ente querido, seja pela perda do emprego, seja pelo uma enfermidade, seja por uma injustiça no trabalho, seja por uma dificuldade de perseguição. Muitas vezes nós não queremos entender esses contratempos, mas José aprendeu a ser paciente e ser perseverante. Paciente e perseverante. José deveria aprender perseverança para cumprir a tão grande missão que Deus havia preparado para ele. Sem essa característica em sua vida de paciência e perseverança, ele não suportaria a grande obra que Deus havia feito para ele. E veja aqui um texto em Romanos capítulo 5, versículo 3, Romanos 5, versículo 3, olha o que diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo está dizendo que ele se gloria, ele se alegra nas próprias tribulações. Sabendo que, o que é que nós devemos saber? Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança,
experiência. E a experiência, esperança. Então, devemos nos gloriar nas próprias tribulações, como Paulo disse. Por quê? Porque a tribulação, ela produz, o resultado da tribulação é produzir perseverança. E o que é perseverança? É a arte de não desistir em meio às adversidades da vida. É alguém que está, por exemplo, carregando um saco, um peso na sua cabeça, que ele está carregando de um lugar para outro, e aquele peso está sendo difícil para ele está cansado, mas ele está chegando perto do destino final e ele não desiste, por mais que esteja passando por um momento de dificuldade, mas ele não desiste porque está chegando ao fim. Se ele desistir, ele não chegaria àquele fim. Então a perseverança é você suportar as adversidades da vida sem desistir. Sem desistir. Por quê? Porque a perseverança ela vai produzir o quê? Experiência. Você vai ter experiência de poder ensinar outras pessoas. Quando você se deparar com alguém que está passando por aquilo que você passou, você tem experiência agora de ajudar. Por isso que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 1, que com a própria provação que você passou, você vai ter agora experiência para ajudar a outros. Eu tenho plena certeza de alguns irmãos que passaram por momentos de dificuldade em sua vida, que hoje, se tem muito mais, talvez eu possa ter um conhecimento a mais de Bíblia do que você. Mas muitas vezes a sua ajuda é de grande importância na visita do irmão que está sofrendo, porque você já passou por aquilo e você tem experiência de poder dizer: olha, meu irmão, eu suportei firme e hoje eu estou desfrutando realmente disso. E Paulo diz também que a perseverança produz experiência e a experiência é esperança. Você traz esperança para aqueles que sofrem. Olha, tem uma irmã, a irmã Sara, que ela está aqui conosco. A irmã Sara, ela pegou a Covid-19 juntamente com toda a sua família, que foi o que veio na minha mente agora, e ela passou 30 dias lutando com a Covid-19 na sua casa, mas com febre, com muita tosse, fraca, e todos os dias nós estávamos orando e compartilhando com ela. Depois que ela passou por isso daí, alguns irmãos e também pessoas da nossa família, quando aparecem os primeiros sintomas, entram em contato com ela e ela diz os passos. Não é que ela é a médica não, viu, que está receitando, mas ela diz: olha, o sintoma foi assim no primeiro dia, você faça isso, e realmente tem ajudado algumas pessoas. Por quê? Porque lembra, a provação produziu nela experiência. A perseverança é a experiência. E agora ela pode ajudar outras pessoas. Olha, calma, é assim mesmo. Vai, é assim mesmo. Nós estamos orando. Tome esse medicamento, vá para tal médico. Procure logo um médico. E assim ela está orientando. E muitas pessoas, estou dando um exemplo. Tem irmãs que já teve um câncer que foi curado, que é a pessoa apropriada quando vai visitar uma pessoa que está com câncer. Porque ela sabe o que ela passou com a quimioterapia, com as dificuldades, e que Deus deu vitória, que ela pode trazer esperança para aquela pessoa também. Então, é isso que Deus está fazendo na vida de José. Ele está trabalhando na vida de José, produzindo em José perseverança, experiência, para colocar ele num lugar mais alto que Deus assim deseja. Então, a tribulação, meu amado irmão, não esqueça disso. A tribulação desempenha um papel muito importante na vida de nós crentes. Ela desempenha um papel para nos levar à maturidade. O crente que deseja ser um crente maduro, Deus vai utilizar das provações para nos levar à maturidade. Não foi isso que Tiago estava ensinando aos irmãos em sua carta no capítulo 1?
Quando ele disse, olha, vocês devem se regozijar nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança, uma vez confirmada, produz a aprovação, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança, chegando ao fim, tendo a ação completa, produz maturidade e retira as nossas deficiências. Era isso que Deus estava fazendo com José. Por que, amados irmãos? Porque as dificuldades não vêm à nossa vida sem propósito. Não esqueça disso. As dificuldades, elas não vêm em nossa vida sem propósito. Não foi à toa aquilo que José estava passando. Não foi um acaso. Não. Deus tinha um propósito. Se tem uma finalidade superior. Outro exemplo que vem à minha mente aqui, eu podia dar muitos exemplos. Talvez alguns eu não tenham muita liberdade para fazer isso. Mas outro exemplo, a irmã Alba. A irmã Alba hoje se encontra numa situação difícil. Sabemos seu sofrimento. Mas a irmã, ela agradece a Deus por tudo aquilo que aconteceu com ela. Então, as provações, elas não se têm. Não é por acaso que Deus permite uma provação na vida de uma pessoa. Se tem um propósito. E isso nós estamos aprendendo com a vida de José. Quem vê José sendo desprezado, vendido como escravo pelos irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, injustamente esquecido pelo copeiro-chefe, só pode pensar que ele era alguém destituído de sorte. Alguém que havia abandonado, foi abandonado por Deus. Repito, José tinha tudo, humanamente falando. José tinha tudo humanamente falando, para ser a pessoa mais decepcionada com Deus e com a vida que já viveu aqui. Quando ele achava que tudo estava dando certo, vinha uma dificuldade. Mas nós estamos vendo que Deus estava trabalhando na vida de José. Trabalhando na vida de José. Então, diante desses fatos, alguns podem entender que José era uma pessoa que nasceu com a estrela do sofrimento e da humilhação. Tem gente que diz assim, né? Eu só nasci para sofrer. Mas essa interpretação é um grande erro. Pois pelos caminhos da tribulação, Deus estava preparando um grande homem para que fosse, através das mãos divinas, o Salvador da grande nação do Egito, a salvação da sua família e das nações conhecidas naquela época. Então, assim, amados, não devemos, tá bom, se desesperar se as coisas não estão indo bem com você e comigo. Não devemos se desesperar. Eu entendo, ontem eu estava participando de uma reunião no conselho do CIB, no Seminário Batista Bereano, Instituto Batista Bereano, e estava conversando com alguns pastores que ali estavam comigo, né? E alguns passando, alguns de outro estado, mostrando algumas dificuldades que estão sentindo na questão financeira. Algumas igrejas estão passando por um momento de finanças. Irmãos que perderam seus empregos, irmãos que tinham suas empresas que foram afetadas. Um pastor estava me dizendo que um irmão que era empresário em sua igreja, era o que quase mantinha o sustento daquela igreja, foi duramente afetado, entrando num estado de crise, tá bom? E pessoas que perderam seus entes queridos, pessoas que sofreram. Então eu sei que alguns estão passando mais dificuldade do que outros, mas nós não devemos nos desesperar se as coisas não estão indo bem. Agora, devemos examinar, sim, o sofrimento que estamos passando, se esse sofrimento foi
resultado de um erro cometido por nós, devemos entender isso também. Muitas vezes nós que provocamos o sofrimento. Nessa semana alguém estava falando para mim de um homem que disse, olha, eu não tenho mais, era um crente firme, fiel, amava a Deus, tá bom? E ele cometeu um erro grande na vida. Ele deixou sua esposa por uma outra pessoa, e essa pessoa estava me dizendo que, em conversa com ele, ele disse, eu estou vivendo os dias mais terríveis da minha vida. Eu estou vivendo os dias mais difíceis da minha vida. Penso várias vezes em tomar decisões drásticas, mais do que eu já tomei. Então, ele está colhendo os resultados dos seus erros. E se isso acontece, o que devemos fazer? O que Davi fez. Pedir perdão a Deus, se restabelecer com Deus, porque Ele é o Deus do perdão, o Deus da reconciliação. Ele é o Deus que age em favor daqueles que com um coração quebrantado vai até Ele. Agora, se o nosso sofrimento não se trata de um erro cometido por nós, se o nosso sofrimento é uma provação que Deus permitiu, então devemos agir com paciência, reconhecendo que isso que Deus permitiu tem um propósito na nossa vida e que depois nós vamos entender que as nossas leves e momentâneas tribulações vai produzir para nós virtudes maravilhosas. Deus vai agir como José. José, em alguns momentos da vida, ele sabia o que Deus tinha falado para ele com respeito aos sonhos. Nunca esqueça dos sonhos, não. Que os seus irmãos e os seus pais iriam um dia precisar dele. E era uma revelação divina. Era a palavra de Deus para ele. Ele tinha convicção disso. Mas eu creio que ele não entendia muito bem porque os seus irmãos decidiram matar ele. Ele não entendia muito bem porque os seus irmãos venderam ele. Ele não entendia muito bem porque a esposa de Potifar, de forma tão injusta e cruel, o acusou. Ele não conseguia entender por que aquele copeiro a qual ele deu a mão se compadeceu dele e poderia esquecer dele. Talvez ele não compreendesse isso, mas ele sabia que Deus estava no controle e que Deus tinha um propósito maior para a sua vida. Então, amados irmãos, a vida de José ela pode ser dividida assim, em 3 etapas. Ele cresceu e foi criado na segurança do lar dos seus pais. Segundo, sendo vendido como escravo, passou muitos anos de sua vida como prisioneiro ou em regime de escravidão. E agora, a terceira etapa que nós vamos estudar a partir de hoje é a exaltação de José. Então, José ele foi, tá bom? Criado na segurança do lar, passou por um momento de muita dificuldade na vida e agora nós vamos ver a exaltação deste homem, tá bom? Então, se vocês estão aí com as suas Bíblias abertas aí em Gênesis, então veja aí comigo Gênesis capítulo 41, vamos ler versos 1 a 8, tá bom? E aí nós vamos encontrar aqui o sonho de Faraó. Gênesis 41, 1 a 8, vamos ver em que consiste o sonho de Faraó. Olha o que diz. Passado 2 anos completo de quê? Do copeiro ter saído da prisão. Do copeiro ter esquecido de José. Depois de 2 anos que ele foi esquecido, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe acachasse ele de pé junto ao rio Nilo, que era o rio mais influente do Egito. Ele estava em pé nesse sonho. Do rio subia 7 vacas formosas à vista, e gordas,
e pastavam no carriçal. Após elas, subiam do rio outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saía 7 espigas cheias e boas, e após elas nascia 7 espigas mirradas, crestadas no vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os sábios, e lhes contou o sonho. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então, uma coisa que esse é o sonho de Faraó, lembra? Ele está sonhando e o sonho parece que ele está na beira do rio Nilo, onde havia muita pastagem, muita plantação. Era um rio não somente admirado, mas era tido como um deus para os egípcios. E Faraó está ali, naquele rio, e ele vê saindo daquele rio 7 vacas bonitas, gordas, vacas admiráveis, e que saía para pastar. Depois dessas vacas, ele via 7 vacas magras, feias, horríveis, que saíam do rio e comiam as 7 vacas gordas. Ele se acorda, depois novamente volta a dormir. Quando ele está dormindo, ele vê 7 espigas bonitas, né? Aquelas espigas que você vê, aqui eu não sei se era milho, mas provavelmente poderia ser o trigo, não sei. Mas para a gente aqui é espiga de milho, né? Aquelas espigas fortes, grandes, cheias de caroços. E depois ele vê algumas espigas banguelas, né? Feias. E essas espigas devoravam as espigas boas. Ele se acorda pela manhã, tá bom? E ele simplesmente fica perturbado no seu coração para entender o que aquele sonho significava. E ele manda chamar quem? Os sábios, as pessoas que interpretavam sonhos, para poder dar a interpretação. Olha, o Egito, até certa vez alguém estava dizendo que estava passando um documentário na televisão sobre os egípcios. E nesse documentário explicavam, né, que eles davam muita importância aos sonhos. Havia livros que falavam de sonhos. Havia pessoas que tinham a habilidade de interpretar sonhos no contexto egípcio. Nos faz entender que se essa era a forma, né, eles não tinham a palavra de Deus. Eles não criam no Deus da Bíblia. Tá bom? Repito, hoje Deus já não fala por meio de sonho. Antes das Sagradas Escrituras serem escritas, Deus falava. Mas hoje Deus não fala. E Deus falou por meio de sonhos aqui no Egito, devido à importância que eles davam aos sonhos, tá bom? E agora, esse sonho aqui, Faraó tem, ele está agora perturbado, ele está angustiado porque teve aquele sonho, ele está desesperado porque ele quer a interpretação do sonho, tá bom? Estranho que ele teve. E é interessante, amados, que talvez você pense comigo, né? Foi coincidência Faraó estar perturbado? Foi coincidência ele estar querendo de todas as formas a interpretação daquele sonho? Agora, ele chamou algumas pessoas. Homens chegaram lá, mas não puderam
tá bom? Interpretar os seus sonhos. E Faraó estava agora angustiado porque ninguém estava interpretando o seu sonho. E eu penso comigo, sabe? Quem estava colocando essa perturbação no coração de Faraó para querer de todas as formas a interpretação desse sonho, penso que seja Deus. Há um provérbio na Bíblia que eu gostaria de ler, que é provérbio 21:11, diz que Deus governa mesmo aqueles poderosos do Egito, mesmo os poderosos da terra estão nas mãos do Senhor. Provérbio 21:11 diz, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E este, segundo o seu querer, o inclina. Então aquela perturbação que estava no coração de Faraó, creio que foi produzida por Deus, para que agora José pudesse entrar em cena. Eu lembro de uma outra ocasião também que um rei ficou perturbado. Você lembra no livro de Esther, que Amã, ele fez uma forca para matar Mordecai. No outro dia ele estaria solicitando ao rei a permissão de matar Mordecai e com certeza o rei ia dar. Amã era um homem admirado pelo rei. Mas diz que naquela mesma noite o rei perdeu o sono. O rei perdeu o sono. E disse que para ele tentar distrair sua mente, ele pediu um livro que relatava, naquele livro, os benefícios que as pessoas tinham feito ao rei. E um dos benefícios estava registrado ali que Mordecai, os judeus que Amã queria matar, que o rei não sabia, Mordecai havia feito um benefício ao rei. Havia 2 servos do rei que estavam combinando matar o rei. E Mordecai, quando soube, mandou avisar o rei. E aí o rei mandou chamar os servos e disse, olha, esse homem Mordecai que me ajudou aqui, o que foi que a gente fez de bom para ele? Nada. Então eu vou recompensar aquele homem. No dia seguinte, a recompensa que ele ia dar a Mordecai era que ia fazer Mordecai sentar na sua mula, vestir seus trajes reais, e alguém importante do reino sair pela rua gritando, é assim que Deus faz com o homem, é assim que o rei faz com o homem que quer honrar. No dia seguinte, quando Amã chegou lá para solicitar ao rei a morte de Mordecai, Amã foi surpreendido com o pedido do rei que ele deveria carregar Mordecai pelas ruas, clamando que é assim que o rei fazia com o homem que deseja honrar. Quem foi que tirou o sonho? Quem foi que tirou o sono do rei naquela noite? Para que ele não dormisse logo e ele viesse a procurar a ler uma crônica que ele estava narrando o benefício de alguém que fez a sua vida. Quem foi que fez isso? Deus. Quem colocou aqui a perturbação no coração de Faraó? Para que quisesse de todas as formas a interpretação. Chamou os sábios, chamou as pessoas com muita capacidade intelectual, pessoas que tinham a arte da interpretação do sonho. Ninguém poderia ajudar. O que eu quero dizer aqui, amados, Deus controla até o coração dos reis e presidentes. Ele é soberano. Às vezes nós ficamos preocupados, às vezes nós ficamos angustiados se algum presidente vai tomar uma decisão que vem nos prejudicar, se o governo vai tomar uma decisão que vem nos prejudicar, se o prefeito vai tomar uma decisão que vem nos prejudicar. Não devemos temer. Deus está no controle de todas as coisas. Mas lembra, quando nós falamos de Deus como soberano, isso não anula a maldade do coração do homem e o que o homem deseja fazer do que é ruim. Deus permite, não é o seu prazer. Não é que foi motivado por ele aquele mal, mas ele permitiu para que também seus planos pudessem ser realizados. Nunca esqueça disso. Então, quando a nossa ajuda terrena falha, que foi na questão de Faraó, né?
Ninguém pôde interpretar o sonho dele. Começamos a dar crédito à ajuda do Senhor. Não é sempre assim, né? A gente não cantou aquele hino? Quando a vida está mais calma, sem nada nos preocupar, nós retiramos o nosso olhar dele. Ou quando nós estamos vivendo uma certa dificuldade que já batemos em todas as portas e nenhuma foi aberta, a gente volta a olhar para Cristo. Não era para ser assim, mas muitas vezes é assim. Era para ele ser a primeira pessoa a gente buscar. Então, outra coisa também, lembra que eu falei que José, ele foi esquecido pelo copeiro. Depois de 2 anos, ele foi lembrado. Se José tivesse ali, se José tivesse interpretado aquele sonho, os outros diriam a mesma coisa. Deus não seria glorificado e José seria um a mais. Mas é interessante que José não estava lá. Quando ninguém pôde interpretar, aí o copeiro lembra de José. No tempo de Deus. Veja os versículos 9 a 13. Veja aí, olha que coisa interessante aí. Versículos do 9 a 13. O copeiro lembra de José. Então, veja essa palavra que é muito importante no texto. Então, quer dizer, diante disso, que Faraó está perturbado e ninguém pode interpretar o sonho, então, somente então, disse a Faraó o copeiro-chefe: lembro-me. Agora ele lembrou. Porque ele lembrou no tempo de Deus. No tempo de Deus. Lembro-me hoje das minhas ofensas, estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Então ele sabia o que tinha acontecido com José. José tinha contado para ele. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Então, esse homem se lembra de José. Esse acontecimento ilustra muito bem Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que ama a Deus. Repito, se o copeiro tivesse lembrado de José da primeira vez, os planos de Deus teriam sido frustrados. Não há dúvida, amados, de que José ficou muito triste por ter sido esquecido por 2 anos. Não há dúvida. Após este fato, ele deve ter se alegrado muito pela sabedoria de Deus. Porque Deus, ele age no tempo certo. Irmãos, é maravilhoso como Deus, ele age no tempo determinado por ele. Devemos aprender a confiar em Deus. A Bíblia diz que em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em tudo. Se estamos servindo a Deus corretamente, se estamos com a nossa consciência diante de Deus limpa, andando em integridade e honestidade, aquilo que está acontecendo conosco hoje, Deus tem um propósito.
E Ele vai agir no tempo dele. Ele é perfeito naquilo que faz. E o tempo dele sempre será o melhor para a nossa vida. Deus, ele sempre vai agir no seu tempo para executar os seus planos. E o tempo dele sempre vai ser. Se a gente desejar que ele cumpra o propósito dele na nossa vida antes do tempo dele, não vai dar certo. Antes do tempo dele, não vai dar certo. Ele vai agir no tempo dele e é no tempo dele que o seu plano é executado. Então, vamos esperar. Vamos esperar. Talvez você esteja aí passando por uma situação difícil e esteja dizendo: ah, pastor, a minha vida está muito difícil. Eu não aguento mais esperar. Deus está trabalhando em você para produzir em você perseverança. Não desista. Talvez esteja bem pertinho de você, bem pertinho da sua chegada ao propósito que Deus está agindo. Muitas vezes as pessoas desistem já às portas, no fim. Vá até o fim. Descansa na soberania de Deus, que a sua vida está nas mãos dele. Que nenhuma folha cai se não for permitida por ele. Talvez agora você possa lembrar de alguns acontecimentos que passou em sua vida que lhe produziu sofrimento. Mas talvez você agora lembre e olhe. Deus providenciou tudo. Ele sabe o que é melhor para a minha vida. Ele permitiu tudo isso porque Ele sabe o que é melhor. E agradeça a Deus. Lembra que Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação? Agradeça a Ele, porque no tempo dele, Deus vai agir. No tempo dele, Deus vai agir. Agora lembra, meu amado irmão, agora nós vamos ver do 14 ao 16, a humildade de José. Nós não vamos terminar o capítulo hoje não, viu, que é grande. Do 14 ao 16, nós vamos ver a humildade de José. Olha o que diz aí, 14. Então o que? Diante do que o copeiro relatou a Faraó, então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, veja aí, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Estando, este lhe disse: tive um sonho, não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Faraó engrandeceu a ele, né? Olha, ninguém interpreta aqui, mas eu sei que você tem esse poder. Eu ouvi que você faz isso daí. Olha a resposta de José. Respondeu José: não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Faraó, não sou eu, é Deus. Aqui nós encontramos, irmãos, um homem humilde, um homem que não procurava glória para si, um homem que procurava glória para Deus. É essa a razão. Por esse propósito que Deus estava trabalhando na vida de José. Um dos requisitos para ser pastor e diáconos é não ser novo convertido. Lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3. Por quê? Porque alguém novo demais na fé, Paulo diz que pode se ensoberbecer e cair na tentação do diabo. Então, para ser pastor e diácono, tem que ser alguém que tenha um pouco de ano. Para nós aqui, pelo menos, 1 ano de crente. Por isso que para entrar no seminário, o requisito é pelo menos 1 ano de experiência cristã. José já era, como se diz, um cavalo andado. Um cavalo que já estava manso, que suportou o jugo e que poderia ser muito útil agora para quem iria
usá-lo na função que queria. Você não, se pegar um cavalo brabo, eu estou só fazendo a comparação, viu? Um cavalo brabo com certeza vai ser perigoso. E Deus não faz assim. José já era um homem humilde porque Deus trabalhou isso na vida dele. E eu fico pensando, imagine quando José ouviu as pessoas chegar lá. José, o faraó está chamando você. E ele teve um sonho e você é o único que pode ajudar, que foi relatado a ele. José, ele é um homem realmente humilde porque Deus trabalhou. E diz o texto que ele fez a barba, né? Botou uma roupa nova. Ele estava, a prisão não é um lugar confortável. Por mais que ele estava ali liderando, mas não é um lugar confortável, é numa masmorra. Ele estava com um aspecto sofrido, sabemos disso. Mas sim, animado, sempre firme no Senhor, sempre confiando em Deus, tá bom? Mas ele foi retirado ali da prisão, fizeram a barba dele, né? Colocaram roupas novas e foi trazido o servo do Senhor, tá bom, perante o faraó, um homem que havia realmente aprendido a amar Deus, confiar no Senhor, e Deus trabalhou também em construir um caráter aprovado na vida de José. Meus amados irmãos, não se assuste, nem se desespere, se você passar por um momento semelhante aos de José. Ser salvo, ser amigo de Deus, não nos isenta das tribulações e aflições da vida. Não nos isenta. José era um grande homem de Deus. Mas lembra que os propósitos das provações é sempre nos preparar para servir melhor a Deus. Somente as aflições nos prepara para o serviço de Deus. No tempo determinado por Deus, anos após das dificuldades que José passou, ele é um crente maduro, experiente, paciente, está acima das bajulações ou do engano de confiar em si mesmo. Por esta razão ele faz isso, né? Ele chega para Faraó e diz: não, Faraó, não está em mim, é Deus. É isso que Deus quer fazer. Muitas vezes quando a pessoa é nova demais na fé, ou novo demais, e quando as coisas começam a surtir efeito em sua vida, começa a se dar bem, a tendência é se orgulhar e esquecer de Deus. Está entendendo por que Deus prepara assim? A forma como Deus ele age? Então, você, meu irmão, se você tem algo em sua vida, se você é uma pessoa muito inteligente, que tem ganhado dinheiro com isso, se você é uma pessoa que faz um doutorado, um mestrado, se o seu comércio está crescendo, cuidado. Cuidado para não se orgulhar no seu coração. Cuidado para não achar que a sua capacidade e suas habilidades e forças que lhe têm trazido aonde você está. Por favor, que as experiências que você passou na vida, você possa olhar para trás e dizer: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu estou aqui hoje porque foi Deus que me trouxe aqui. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. José, ele respondeu com humildade, como também lá no capítulo 40, quando o padeiro disse: você vai interpretar o nosso sonho, e disse: não vai ser eu, mas vai ser Deus. O orgulho foi o primeiro pecado a entrar no mundo. O orgulho foi o primeiro pecado. O pastor Ricardo Mateus dizia: para mim o orgulho é o maior pecado, porque foi o primeiro. 1 Pedro diz que Deus resiste aos soberbos. Resiste, viu?
Deus resiste. Os exaltados serão humilhados. E os humilhados serão exaltados. José é um exemplo disso. Vamos vigiar o nosso coração, porque o orgulho rodeia bem pertinho de nós. Às vezes a gente tem uma habilidade, até a questão de dirigir um culto, de pregar. A nossa tendência muitas vezes é se inchar, porque o orgulho é como uma bola, né? Que você enche, vai enchendo. Aí você só um negocinho vem, um vírus, tamanho de nada. Acabou com o homem. Porque o homem não é nada sem Deus. Tudo que ele tem, aonde ele chegou, foi porque Deus deu. A glória tem que ser dada a Ele, não é a mim nem a você. Por isso que Deus não pega logo um ser humano, logo no início, e coloca como um governante. Quando Deus quer usar alguém lá em cima, Deus vai preparando, vai trabalhando, vai lapidando, para colocar no lugar que Ele quer. E devemos ser pacientes e esperar no tempo dele com humildade e permitir que o seu caráter possa estar sendo moldado. Estava lendo Ezequiel nesses dias, e estou lendo ainda, e a profecia contra o rei de Tiro. E o Senhor diz assim, olha, para o rei de Tiro, você se elevou o seu coração, você se achou e agia como fosse Deus. Você se orgulhou de tudo que tinha. Por esta razão, a tua destruição virá Tiro. E é interessante como Deus, em Ezequiel 28, ele compara o rei de Tiro com o que aconteceu com Satanás. Satanás, ele foi, não Satanás, mas Lúcifer. O anjo de luz foi criado por Deus. Era belo, poderoso no céu, até o dia que achou orgulho no seu coração. E Deus o expulsou de lá. E eu gostaria de ter algumas frases aqui para nós terminar sobre a questão de orgulho e humildade. Um comentarista chamado Brechad, eu acho que não sei se essa é a pronúncia correta, mas ele diz o seguinte: Deus pensa mais no homem que pensa menos em si. Deus pensa mais no homem que pensa menos em si. Thomas Brooks, ele disse: os homens mais santos são sempre os mais humildes. Os homens mais santos, você tem aqui homens e mulheres, são sempre os mais humildes. Tem outro aqui que não encontrei de quem foi essa frase, mas outro diz: todos os tronos de Deus são alcançados descendo as escadas. Todos os tronos de Deus são alcançados descendo as escadas. Lembra de José? Viu? Ele não estava subindo, estou subindo, não. Primeiro Deus desceu, humilhou, os humilhados serão exaltados por ele. Todos os tronos mais santos são sempre os mais humildes. Bom, todas as escadas são alcançadas descendo, todos os tronos são alcançados descendo as escadas. Humildade e confiança no poder de Deus é uma marca que distingue seus servos. Algumas vezes, um grande pregador chamado Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: algumas vezes penso que a própria essência de toda a posição cristã e o segredo de uma vida espiritual de êxodo estão em reconhecer apenas duas coisas. O que é que ele está dizendo aqui? Que a vida de sucesso que o crente tem, a posição elevada que o crente mantém, ela vem apenas pelo reconhecimento de duas coisas. Primeira coisa, preciso ter confiança completa e absoluta em Deus. Essa é a primeira coisa. Para que haja uma vida de sucesso espiritualmente, precisamos confiar plenamente em Deus. E segundo, nenhuma confiança em mim mesmo. Nenhuma confiança. Nunca bata no peito, meu irmão, dizendo assim: comigo o negócio é outro.
Ah, eu sou o cara. Ninguém faz isso melhor do que eu. Eu sou o cara. Se alguém chegar e dizer desse jeito, rapaz, você trabalha bem demais, olha, rapaz, teu comércio está assim, eu digo assim, é Deus. Com sinceridade do seu coração, é Deus. Porque é Deus quem nos dá a habilidade e a inteligência, é Ele quem nos dá a vida e a saúde, é Ele que abre as portas. Irmão, é Deus. Esse vírus chegou para pôr muita gente de joelho no chão, para reconhecer que aquilo que o ser humano não é nada, que o ser humano simplesmente é como uma palha que o vento leva para onde quer. É somente Deus que nos mantém firme na rocha. Sem Ele nós não somos nada. E José aqui, ele é um homem humilde. É um homem que atribuiu a Deus a glória e a capacidade de interpretações, não a ele mesmo. Ele poderia muito bem chegar lá para ele estar perante o rei, né? Não, faraó, sou eu mesmo, eu sou o cara. Pode ter certeza, pode deixar comigo. Mas veja a humildade dele. Não. Não sou eu não. A habilidade de interpretar seu sonho, a capacidade, não sou eu não. É Deus que faz isso. Que toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso precioso Deus. Tá bom? Então, na próxima semana, nós vamos estudar a interpretação do sonho. Mas espero que cada irmão, amigo que esteve conosco aqui e que está, possa aprender muito sobre a vida de José, mostrando que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos ativar aqui os comentários, você pode fazer perguntas, se ficou alguma coisa em dúvida, pode fazer pergunta, comentário. Lembra que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano. Nada acontece se não for permissão dele. Se aquilo que aconteceu com a sua vida, lembra que Deus está trabalhando em você.